Informação porque Lula participou hoje de um evento na Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo. Em seu discurso, chamou a atenção de sua mulher, a primeira-dama Janja, porque em tom de brincadeira, ela disse que sua assessora tentaria trocar os papéis que estava lendo. Além disso, Lula afirmou que gostaria de ser chamado de magnífico presidente ao mencionar... Repete que eu perdi, é surreal. É isso, é verdade. É isso. Não é uma anedota, tá? Ele disse que gostaria de ser chamado de magnífico presidente ao mencionar o pronome de tratamento destinado a reitores de universidades. A nossa produção separou esse trecho, vamos acompanhar. Eu acho que é importante as pessoas saberem o significado dessa universidade, magnífico reitor. Se você soubesse que eu acho bonito falar magnífico reitor, poderia, ao invés de excelência, me chamar de magnífico presidente. Ainda em seu discurso, Lula falou em guerra do bem contra o mal para enfrentar as mentiras postadas nas redes sociais. O presidente citou os simpatizantes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que, por enquanto, o mal está ganhando. Nós separamos também esse trecho. A quantidade de mentira que o bolsonarismo ainda conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Pois é, Tiago Pavinato, o bem contra o mal, o Lula se coloca no lado do bem, como sendo, nessa guerra, ele seria o representante das pessoas boas, desse lado do bem. Agora, me diga uma coisa, ele não continua olhando demais para o retrovisor, sempre fazendo menções a Jair Bolsonaro, Pavinato, em 1 minuto para a gente receber todo mundo da rádio. Vamos lá. O Lula está do lado do bem bêbado, né? E eu gosto muito dessa parte do discurso dele, né? Esta parte, ela é sensacional. Ele se chama de magnífico, só faltou ele falar o tamanho do documento dele nesta fala. Ele está tão inebriado de si mesmo, que ele fala coisas que ele nem tem ciência. Ele fala das fake news, da rede trumpista dos Estados Unidos, como se ele soubesse falar inglês. Ele não sabe nem falar a língua portuguesa, como é que ele sabe que o que está escrito ali nos Estados Unidos, no Twitter, é verdadeiro ou falso? Pelo amor de Deus! Ontem a Janja já falava no jornal que falava com mulheres de ex-presidentes. Quem? Na mesa branca? Porque a Dilma não tinha marido. O Lula era a dona Marisa, que ela está ocupando o lugar. A dona Ruth Cardoso também já faleceu faz tempo. A mulher do Biden, quando ela foi para os Estados Unidos, deu um toco nela. Então chega de mentira, chega de tentar dissimular, porque não dá mais para ocultar, Lula. Já dizia Maria Bethânia, chega de mentira. Você com mentiras quer dizer que o outro lado mente, ao mesmo tempo que o teu ministro faz elogio rasgado aos Janones. No Twitter, você sim é mentiroso. Então essa guerra do bem e do mal, se você for o bem, é o bem bêbado. Porque o bem, do contrário de mal, não é não. É isso, nós estamos repercutindo as falas do presidente da República, Lula, em um evento que aconteceu na Universidade Federal do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo. Agora, Roberto Mota, Lula falou em guerra do bem contra o mal e se referiu aos opositores como os representantes do mal. E o mal, segundo o presidente Lula, estaria ganhando. Vamos dividir essa afirmação em duas partes. Primeiro, é verdade que a direita impõe há muito tempo uma derrota à esquerda quando o assunto é redes sociais. Por isso, essa ânsia da esquerda no mundo inteiro em regular as redes sociais. É uma ânsia comum aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também. Nenhum político tradicional, principalmente os políticos de esquerda, suporta ver cidadãos comuns dando a sua opinião, expondo as mentiras dos políticos. Isso é terrível. Então, nesse ponto, a gente tem que concordar.
Tem o outro ponto, outra parte da afirmação, que é de que o mal está ganhando. Curiosamente, muita gente no Brasil também tem esse sentimento. De uns anos para cá, a sensação de que o mal domina, de que a corrupção está vencendo, de que a injustiça está conseguindo derrotar a justiça, de que o brasileiro trabalhador, cumpridor das leis, tem cada dia mais motivos para ter medo, enquanto bandidos e corruptos ficam se sentindo cada dia mais seguros. Então, curiosamente, eu acho que aí tem uma convergência de opiniões, embora por motivos bastante diferentes. Pois é, agora, claro, não, o Pavinato quer fazer um complemento. Um detalhezinho, ele falou uma verdade nesse discurso, que o mal está vencendo. O mal ocupa a presidência da República, isso é verdade, temos que admitir. Agora, Dantas, muitos falam que quando Lula sai do roteiro, quando ele fala de improviso, ele acaba derrapando demais. Foi o caso? Olha, Daniel, nesse caso aí, é mais do mesmo, né? O Lula, ele tá nessa egotrip dele, esse terceiro mandato, a pior coisa que poderia ter acontecido ao Brasil. Ele, além de todo o revanchismo, toda a vingança, me parece que o Lula já não está com as faculdades mentais aí muito de acordo. Eu acho que ele de fato começa a apresentar alguns sinais aí de senilidade. Por quê? Porque ele fala coisas que não fazem sentido, ele ataca muitas vezes aqueles que ele deveria defender, ele dá tiro no próprio pé a todo instante, e ele passa de fato a ter uma imagem dele sobrevalorizada, né? Ele acredita na própria mentira, ele criou uma mentira para ele e acredita piamente nessa mentira e passa a tentar convencer a todos desta mentira. E tem conseguido sucesso, foi eleito assim, né? Chega a ser assim, cansativo, né? A gente ter de ficar comentando cada bobagem que o Lula fala, porque na prática política tudo está dando errado para o Lula. Tudo que o Lula fala, né, que está maravilhoso, né, o magnânimo Lula, não é nem magnífico, é o magnânimo. Quando você vai para a prática política, você na verdade se dá conta de um governo que está absolutamente perdido, um governo que não trouxe nada, não disse a que veio ainda, que está nas mãos do Congresso, vem sendo torpedeado a cada semana, infelizmente abandonou as suas promessas, não cumpriu nenhuma delas e abandonou todas aquelas que foram feitas na campanha, inclusive para os seus eleitores mais humildes. Nada do que o Lula tem feito vem a acolher esses cidadãos brasileiros mais humildes. Na verdade, é isso, ele vive viajando. Nesta visita que teve, eu destacaria até aqui uma matéria que foi publicada mais cedo pelo Estadão, que mostra que ele esteve numa empresa, né, cujo dono, fundador, lá no ABC, confessou propina para o PT, né, no passado. Então, assim, normalizou-se todo tipo de coisa que escandalizaria a sociedade. O Lula vem tentando normalizar. Talvez o nosso grande desafio, o grande desafio de uma imprensa independente, o grande desafio de um cidadão que está lúcido, que está nos acompanhando aqui diariamente, seja não permitir que essa narrativa se imponha como verdade histórica. Porque uma vez encerrado esse governo, é preciso restabelecer a verdade. E a verdade histórica, ela é simplesmente, ela é imbatível, né? Os fatos, ela é feita em cima dos fatos, né? Então você não consegue manipulá-la por muito tempo, né? Uma mentira, ela pode se tornar uma verdade quando ela é repetida muitas vezes, mas quando você coloca isso numa perspectiva
do tempo, na perspectiva histórica, ela se desfaz. Isso acontece a vida inteira, né? Então a gente precisa se manter aí lúcido nesse processo e alertar e denunciar todas essas mentiras. O discurso do Lula, messiânico, né, de tentar incorporar o messianismo de uma luta do bem contra o mal, ele também tem esse objetivo, né? A esquerda ela tem a mania de se colocar como a defensora da moralidade, né? É muito curioso, ela se coloca realmente como estando do lado certo da história. E não existe isso, não existe, muito menos quando se trata do PT, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter muito claro o que vale a pena também, como imprensa, repercutir, o que vale a pena a gente debater. Eu estou muito interessado em debater as dificuldades que o governo tem de governar, as políticas públicas que precisam ser aprovadas e a situação miserável em que se encontra a população brasileira. Pois é, o Dantas tocou em pontos bem importantes e eu vou, inclusive, repassar isso para o Cristiano Beraldo, porque martelar nessa retórica, nessa narrativa da guerra do bem contra o mal, não pode ser uma estratégia para fugir do foco, já que o governo enfrenta vários problemas? Olha, Daniel, a gente tem hoje aí mais uma demonstração do Lula de que a gente está numa situação realmente digna de pena. O Brasil tem que lidar com um presidente que não tem absolutamente nenhum compromisso com a realidade. E o nosso papel aqui, junto com a nossa audiência, é alimentar o nosso poder de indignação. Porque o Lula, a Janja, o seu entorno, eles são uma metralhadora de falar bobagens, falam fake news dia após dia. Lula, que fez fake news em relação à situação da Venezuela e foi rebatido por líderes de esquerda da América do Sul, que estão sim sabendo o que está acontecendo, sabem separar o joio do trigo, mas o Lula não. A dona Janja, que quando tem aumento da tributação da Shopee e das outras chinesas, diz que não, que na verdade são as empresas chinesas que vão ser tributadas. Mentira! Lula, que chama o impeachment da dona Dilma, que foi conduzido pelo Congresso Nacional, seguindo todo o rigor da lei. Lula e o PT chama isso de golpe. Eles são vigaristas. Lula vem com esse discurso para dizer de bem e mal, alimentando a polarização, porque tem puro ódio de um lado, mas puro interesse eleitoral. Não interessa a Lula pacificar o país, porque ele se alimenta dessa polarização e, como saiu vitorioso da última eleição, se sente em condição de continuar vencendo a partir da polarização. É um desserviço que presta Lula ao Brasil, ao futuro daqueles alunos que vão estudar na faculdade que ele estava inaugurando. Até porque o governo fica construindo faculdades, mas se esquece de visitar, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com seus prédios abandonados, seus alunos que são assaltados dentro do campus. Não há absolutamente nenhuma condição de estudarem de forma digna, mas o governo não quer resolver problemas existentes, quer fazer firula. E o que resta desse evento de hoje? Essa imagem aterradora na nossa cabeça, que hoje à noite, naquela cama de R$40 mil dentro do Palácio da Alvorada, Janja vai dizer: venha cá, meu magnífico.